E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João Tint e no vídeo de hoje a gente vai implementar a colisão entre as duas sprites, que no caso é a sprite do dinossauro com a sprite do cacto. Então, toda vez que o dinossauro encostar no cacto, o jogo todo vai parar e vai ter esse som de colisão, né? Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo e deixa um comentário aí embaixo para eu ver o que vocês estão achando do curso. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, como a gente vai tratar de colisões nesse vídeo, eu preparei uma apresentação aqui para eu mostrar um pouco da teoria sobre a colisão entre duas sprites, tá? Entre duas ou mais sprites, na verdade. Então, a gente tem três principais tipos de colisões que podem acontecer entre sprites. A gente tem mais, existem mais tipos de colisões, mas as três principais são essas. A primeira é a colisão que eles chamam de AABB, que é a sigla para Axis Aligned Bounding Box, que nada mais é do que você desenhar um retângulo ao redor das sprites. E toda vez que esses retângulos eles se sobreporem, vai haver uma colisão. O programa vai interpretar que houve uma colisão. Então, a gente desenha um retângulo ao redor da sprite e toda vez que esse retângulo encostar em outro retângulo, vai ter uma colisão. O outro tipo de colisão que a gente tem é a colisão CBB, que é a sigla para Circular Bounding Box, que em vez de a gente desenhar um retângulo ao redor da sprite, a gente vai desenhar um círculo, tá? E toda vez que o círculo encostar no outro, vai ter uma colisão, tá? E um outro tipo de colisão também, que inclusive vai ser o tipo de colisão que a gente vai utilizar no nosso programa, é o tipo de colisão PPC, que é a sigla para Pixel Perfect Collision. Então, a gente não vai desenhar retângulos e a gente não vai desenhar círculos ao redor das sprites. Então, o que vai acontecer nesse tipo de colisão, né? O programa ele vai ler cada pixel da sprite e vai checar se qualquer um desses pixels, esses pixels que estão em preto da sprite, colidiu com os pixels dessa outra sprite aqui, tá? Então, é basicamente isso que o PPC, que esse tipo de colisão faz. Para a gente criar esse tipo de colisão, a gente vai precisar criar uma camada. Então aqui a gente tem a nossa sprite e a gente vai precisar criar uma camada com os pixels dessa sprite, tá? Aí a gente vai checar se essa camada, por exemplo, a camada da sprite do dinossauro colidiu com a camada da sprite do cacto. Se houve a colisão, a gente faz alguma coisa, tá? Então é basicamente isso que o PPC faz. Ele checa se os pixels das sprites colidiram. E nesse tipo de colisão, como o programa ele vai checar cada pixel, se houve a colisão ou não, obviamente isso vai exigir mais processamento, né? Então o jogo ele pode ficar mais lento, mais demorado. O que é diferente desses outros tipos de colisão, que é o tipo de colisão retangular e circular, tá? Então tenham isso em mente, ok? Como o nosso jogo ele não é tão pesado assim, na verdade ele não é nada pesado, não tem problema utilizar o PPC, beleza? E como que a gente faz uma colisão de sprites no Pygame? No caso da colisão retangular, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um retângulo ao redor das sprites. E a gente já vinha fazendo isso nos vídeos anteriores, né? Para fazer isso, a gente cria um atributo chamado self.rect. E esse atributo ele recebe a imagem, e essa imagem a gente pega o retângulo ao redor da imagem. Então, self.image.getRect. Nos vídeos anteriores, a gente estava criando retângulos ao redor das sprites para posicionar as sprites na tela, né? Mas então a gente também pode criar retângulos para programar colisões entre as sprites, beleza? Depois que a gente criou o retângulo, o que a gente tem que fazer? A gente vai definir um grupo de sprites que serão as sprites secundárias. Por exemplo, no jogo do dinossauro, a gente tem o dinossauro e os obstáculos do dinossauro. Quem são os obstáculos do dinossauro? Os cactos e, se a gente vai programar isso ainda no futuro, um outro dinossauro, que é o dinossauro que voa. Toda vez que o dinossauro encostar no dinossauro que voa ou no cacto, tem que ter uma colisão, né? Então, o dinossauro que voa e o cacto, eles têm que estar inseridos dentro de um grupo que aqui no exemplo eu chamei de grupo Sprite 2.
tá? Então a gente vai criar um grupo e a gente vai pegar os obstáculos do dinossauro e colocar dentro desse grupo, beleza? Aí, por que disso, né? Porque o Pygame, ele tem um método que ele vai pegar a sprite principal do jogo, que no caso é o nosso dinossauro, e vai ver se essa sprite principal colidiu com qualquer um dos objetos que estão dentro desse grupo, tá? Que no caso é o cacto e o dinossauro que voa. Então esse método aqui, ó, pygame.sprite.spriteCollide, o que ele vai receber como argumento? Ele vai receber uma sprite 1, que é a nossa sprite principal, que é o nosso dinossauro. O segundo argumento, um grupo de sprites, que é o grupo sprite 2, que são os obstáculos do dinossauro, né? E o terceiro argumento é uma variável booleana, que pode ser false ou true. Se a gente colocar true, toda vez que o dinossauro encostar no cacto ou no dinossauro que voa, o dinossauro que voa ou o cacto, eles vão desaparecer da tela, tá? Se a gente colocar false, não vai acontecer nada, tá? Eles vão continuar na tela, simples assim. E depois que a gente inseriu esse método, a gente cria a nossa condição de colisão. Então, if colisões, se houve uma colisão, eu quero que faça alguma coisa, tá? É importante mencionar que o retorno desse método aqui é uma lista, tá? Então, inicialmente, essa variável aqui, colisões, ela é uma lista, só que é uma lista vazia. Quando acontece uma colisão, essa lista ela vai ser preenchida com o objeto que colidiu com a sprite principal, com o objeto que colidiu com o dinossauro, tá? Então, por exemplo, se o dinossauro colidiu com o cacto, dentro dessa lista colisões, o cacto vai ser inserido, ok? Beleza, esse foi para a colisão retangular. Para a colisão circular, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que em vez de a gente criar o atributo self.rect, a gente vai criar um outro atributo chamado self.radius para a gente definir o raio do círculo que vai ficar em volta da sprite. Tá? Nesse caso eu defini um valor aleatório de 25, mas pode ser qualquer valor. Depois a mesma coisa, a gente cria um grupo de sprites com os obstáculos do dinossauro. Depois a gente cria uma variável colisões, que vai ser uma lista. E toda vez que haver uma colisão, né, a gente faz alguma coisa. E é importante mencionar que no caso da colisão circular, esse método spriteCollide, ele vai receber um quarto argumento, que é uma flag, que a gente chama, né? Que é essa função aqui, ó, pygame.sprite.collideCircle. Então, esse argumento aqui, ele vai calcular se houve sobreposição, se um círculo encostou no outro, tá? Basicamente isso. Agora, para o caso do PPC, que é a colisão perfeita com o pixel, é a mesma coisa, só que em vez de a gente criar um retângulo, em vez de a gente criar um raio, né, a gente vai criar uma máscara. Então, para fazer isso, a gente define um atributo, self.mask, que vai receber o método pygame.mask.fromSurface, e a gente passa como argumento a imagem, a nossa sprite, ok? Depois a gente cria um grupo de obstáculos, criamos aqui a nossa variável colisões, mesma coisa. Aí a flag vai ser diferente, a flag vai ser pygame.sprite.collideMask. Então, essa função, na verdade isso daqui é uma função, né? Ela vai calcular se um pixel da sprite colidiu com qualquer outro pixel da outra sprite, tá? Basicamente isso. E depois a nossa condição de colisão. Beleza, pessoal? Então, fazendo um resumo aqui, quando a gente programa uma colisão retangular, a gente não precisa passar nenhuma flag, tá? Quando a gente programa uma colisão circular, a gente precisa passar essa flag aqui, pygame.sprite.collideCircle. E quando a gente programa uma colisão pixel a pixel, a gente tem que inserir essa flag pygame.sprite.collideMask. Certo? Então, sem mais enrolação, bora para o nosso código. Bom, pessoal, então esse daqui é o código que a gente fez no vídeo anterior. Então, vai ser a partir dele que a gente vai implementar as colisões. Primeiro de tudo, a gente tem que inserir o cacto aqui no jogo. Então, vamos fazer isso. Bom, pessoal, então para adicionar o cacto no jogo, a gente vai fazer o que a gente já está acostumado a fazer. A gente vai criar uma classe chamada cacto, ok? Aí vai ser... Aqui a gente coloca pygame.sprite.sprite.
dois pontos, def, underline, init, self, pygame.sprite para inicializar a classe do pygame, self.image. Eu vou copiar essas duas linhas aqui, que vão ser exatamente iguais. Beleza, aí aqui eu estou recortando a imagem do cacto lá na Sprite Sheet, né? Só que a gente tem que ver a posição do cacto na Sprite Sheet. Vamos dar uma olhada na Sprite Sheet. Vou abrir aqui. Bom, o cacto ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está na posição 5. Então aqui, em vez de 6, a gente coloca 5, tá? Aí aqui, nessa linha, eu estou aumentando a imagem do cacto em 2 vezes. Por isso que eu estou multiplicando por 2. Que mais? Eu preciso pegar o retângulo ao redor dessa sprite. self.image.getRect. A gente não vai utilizar a colisão retangular, mas a gente vai pegar o retângulo da sprite do cacto para posicionar ele na tela, tá? Beleza. Agora eu vou fazer assim, ó. self.rect.center é igual a uma tupla, né? A primeira posição da tupla é a posição em x. Eu quero que o meu cacto ele comece na posição x igual a largura. A minha largura vale 640 pixels, então a posição x inicial do cacto vai ser 640, tá? E a posição em y vai ser a altura menos 64. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê, né? A altura menos 64 é a posição em y que fica exatamente em cima do chão, tá? Então a gente está posicionando o cacto, a sprite do cacto, em cima do chão, da plataforma do jogo, certo? Agora eu vou criar o nosso método update self aqui. E o que eu vou pôr nesse método update? Eu quero que o cacto ele fique se movimentando da direita para a esquerda. Quando ele sair da tela, eu quero que ele volte na outra posição da tela e ele continue indo e voltando, tá? Para fazer isso, vocês já devem até saber, vai ser exatamente igual essa linha aqui. Então, if self.rect.top right 0 for menor que 0, ou seja, se o canto superior direito da sprite do cacto for menor que 0, o que eu quero que aconteça? Eu quero que a posição x do cacto volte a ser igual à largura da tela, volte a ser 640, tá? Enquanto isso, né, enquanto ele não cai nessa condição if, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o cacto ele vá se movimentando 10 pixels para a esquerda a cada frame do jogo, tá? Bom, agora que a gente já criou a nossa classe, a gente vai instanciar o objeto cacto. Então vamos lá, aqui, depois desse loop for do chão. Então a gente vai criar o nosso objeto cacto, vai ser igual a cacto. E aí a gente vai pegar esse objeto e vai adicionar no grupo todas as sprites. Então todas as sprites.add cacto, certo? Então agora rodando esse programa, a gente já pode ver o nosso cacto indo e voltando na tela, tá? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai implementar a colisão do dinossauro com o cacto. Então eu vou fechar aqui. E como eu disse lá no começo do vídeo, a gente vai utilizar o tipo de colisão por pixel, tá? Então, para fazer isso, a gente precisa criar uma máscara na sprite da sprite do dinossauro e da sprite do cacto, tá? Para criar uma máscara, eu vou voltar aqui na classe do dinossauro, aqui dentro, tá? E logo depois aqui do self.rect, eu vou fazer assim, ó. Self.mask é igual a pygame.mask.from surface. Aí como parâmetro a gente passa a própria imagem, então self.image, tá? Beleza, então a gente criou uma máscara da nossa sprite do dinossauro, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa dentro da classe do cacto. Então logo depois do rect aqui, ó, self.mask
Mask igual a pygame.mask.fromSurface e como parâmetro recebe a própria imagem, então self.image. Tá? Se a gente fosse fazer a colisão circular, em vez de a gente criar uma máscara, a gente teria que criar o quê? A gente teria que criar o atributo self.radius, tá? E a gente colocaria um valor aleatório aqui, por exemplo 25, tá? E aí a gente mudaria a flag. Eu já vou falar da flag. Vamos por partes. Mas então criamos a máscara tanto na classe do dinossauro quanto na classe do cacto, ok? Agora o que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que a gente precisa criar um outro grupo e dentro desse grupo a gente coloca os obstáculos do dinossauro? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Então, deixa eu ver onde eu vou colocar isso. Logo depois aqui da criação do objeto cacto, tá? Eu vou criar um grupo e eu vou chamar de grupo obstáculos, tá? E ele vai ser igual a pygame.sprite.group. Exatamente igual ao que a gente fez aqui em cima. Ó. A gente criou um grupo chamado todas as sprites, tá? Agora a gente criou um grupo chamado grupo obstáculos. E dentro desse grupo obstáculos, então eu vou adicionar o meu cacto. Para adicionar um objeto dentro do grupo, é muito simples. Grupo obstáculos.add cacto. Beleza, pessoal? É basicamente isso. Agora, aqui dentro do nosso loop while true, do loop infinito do jogo, a gente vai inserir aquele método do pygame que verifica se ocorreu alguma colisão com as sprites que a gente passar para esse método. Então, primeiro de tudo, eu vou criar uma variável chamada colisões e essa variável vai receber o retorno desse método do pygame, tá? Essa variável vai ser uma lista, ok? Então, vamos chamar um método que é pygame.sprite collide. Cuidado aqui na hora de escrever, collide com 2 L's, tá? E aí, o primeiro parâmetro é a nossa sprite principal, que é o nosso objeto Dino, ok? O segundo parâmetro, o próprio VS Code já mostra aqui, é o grupo que a gente acabou de criar, grupo obstáculos, que é o grupo que armazena todas as sprites que podem colidir com o dinossauro, tá? O terceiro parâmetro, ele se chama doKill, né? Que é aquela variável booleana true ou false. Se eu colocar true, toda vez que o dinossauro colidir com um objeto dentro do grupo, né, esse objeto dentro do grupo ele vai sumir, ele vai desaparecer da tela. Vou colocar true só para vocês verem isso acontecendo. Opa. E o quarto parâmetro é a flag. Como a gente escolheu a colisão por pixel, a gente tem que colocar a flag para fazer esses cálculos, né? Para verificar se houve a colisão ou não. E a flag para esse tipo de colisão é a seguinte: pygame.sprite.collide mask. Desse jeito aqui. Então, pessoal, enquanto não tiver uma colisão entre o dinossauro e as sprites do grupo de obstáculos, essa variável colisões vai ser uma lista vazia, tá? Uma lista sem nenhum elemento. Quando ocorrer a colisão, essa lista ela vai receber o objeto que colidiu com o dinossauro, vai receber o cacto, entendeu? Então, se a gente rodar esse programa, a gente vai ver o seguinte: toda vez que o dinossauro encostar no cacto, o cacto vai sumir, né? Por quê? Porque a gente colocou aqui, true, tá? Que é aquele parâmetro do kill. Se a gente colocar false, o cacto ele não vai sumir quando ele colidir com o dinossauro. Vamos rodar para ver? Bom, olha lá, colidiu e o cacto continua na tela. Beleza, mas eu quero que quando o dinossauro encoste no cacto, o jogo pare, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que aqui eu tenho duas linhas, né? Todas as sprites.draw, todas as sprites.update. Essa variável aqui, todas as sprites, na verdade, esse objeto, né? Ele é o grupo que contém todas as sprites que a gente criou até agora, tá? Esse método aqui, .draw, ele desenha na tela
ele coloca na tela todas as sprites. Já esse método update, ele atualiza na tela o movimento dessas sprites, né, ao longo dos frames. Para a gente pausar o jogo, a gente teria que ignorar essa linha aqui, que é a linha que atualiza o jogo, né? Então vamos fazer assim, ó. Se ocorrer alguma colisão, então if colisões, certo? O que eu quero que aconteça? Eu quero que não aconteça nada, então eu dou um pass, certo? Se não, eu quero que essa linha aconteça, tá? Se não ocorreu nenhuma colisão, eu quero que essa linha ela funcione. Agora, se ocorreu uma colisão, eu não quero que aconteça nada, entendeu? Para não dar erro, eu vou mover essa linha aqui, que desenha as sprites na tela, aqui para cima. Certo? Bom, vamos rodar para ver se vai funcionar. Bom, pessoal, o dinossauro encostou e o jogo parou. Beleza? Era isso mesmo que a gente queria. Então, a gente vai fazer uma última coisa, que é o seguinte. Quando ocorrer a colisão do dinossauro com o cacto, eu quero que aquele som de colisão aconteça. Beleza? Então, aqui em cima, ó, bem lá em cima, logo aqui, antes da gente criar a classe do dinossauro, eu vou criar uma variável que vai se chamar som colisão. Colisão é igual a pygame.mixer.sound, igualzinho essa linha aqui, tá? Então aí eu vou chamar aquele método da biblioteca OS para unir o diretório onde estão os sons do jogo com o nome do arquivo que a gente quer, que no caso é defsound.wv, defsound.wv, ok? Aí eu vou aumentar o volume, então som colisão .set volume 1, que é o valor máximo, ok? E aí, quando ocorrer a colisão, ou seja, lá embaixo, em vez de colocar o pass, eu vou colocar som colisão.play, beleza? Só que aí temos um pequeno problema. Quando o dinossauro colide, ele vai continuar tocando o som, porque a condição de colisão continua sendo verdadeira. Então a gente tem que mudar isso logo quando acontece a colisão. Então eu vou fechar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá em cima e eu vou criar uma variável aqui embaixo de som colisão que eu vou chamar de colidiu. E ela vai começar valendo false, tá? E agora voltando lá embaixo, o que eu vou fazer? Aqui nessa condição if colisões, eu vou colocar um end, tá? Ou seja, o que eu vou fazer? Se ocorreu uma colisão e se a variável que eu criei lá em cima, if colidiu, igual a false, se a variável for igual a false e ocorreu uma colisão, eu quero que o som toque, mas eu também quero que a minha variável colidiu passe a ser true, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. If colidiu igual a true, se essa variável que começou valendo false e depois, quando ocorreu a colisão, ficou igual a true. Quando ela for verdadeira, quando ela for igual a true, eu quero que não aconteça nada. Então, pass, certo? Se não, eu quero que ocorra o update da tela, que as sprites da tela vão se movimentando na tela, certo? Acho que deu para entender, né? Se não deu, se não ficou claro, deixa aí nos comentários que eu posso ajudar vocês, beleza? Vamos rodar o programa agora. E agora, quando o dinossauro encosta, o som ele só toca uma única vez. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa lógica. Se não ficou claro, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Falou!